a defesa, né, a apresentação de qualificação aqui do aluno de doutorado, Aloysio Dourado Neto. Nós temos aqui presentes o Anderson Rocha, da Unicamp, e o professor Ricardo de Queiroz, aqui da UNB, como membros da banca, né? E temos alguns alunos aqui, colegas presentes também. Então, como eu disse agora há pouquinho, o Aloysio vai usar meia hora, mais ou menos, para resumir o trabalho que ele fez desde o início do doutorado dele, né? Ele iniciou em 2018, né? Então já está completando aí 2 anos e meio, quase 2 anos e meio, né, de doutorado. Ele teve um período, passou uns meses, né, na Universidade de Surrey, né, onde colaborou lá com Adrian Hilton e Han-Sung Kim, né, no ano passado. Bom, e depois da fala dele, vou passar então para a arguição aí o Anderson Rocha e posteriormente Ricardo Queiroz, e depois podemos abrir para o público, né? Bom, é isso. Só para lembrar, né, os slides, todo o material relacionado, inclusive os slides atuais aí que ele vai apresentar agora, estão disponíveis nesse site que eu passei no chat aqui, né, que é o sic.nb.br/tio/tel-de-campus/Aloysio, né? E lá você encontra o texto da qualificação e também, né, tá lá no Talks Short Version Slides, esses são os que ele vai apresentar agora. Então, vou passar a palavra aqui para o Aloysio, por favor. Obrigado, professor Theo. Obrigado aos membros da banca. Gostaria de agradecer ao professor Anderson Rocha, ao professor Ricardo Queiroz, pela dedicação do tempo aí a essa qualificação. Agradeço muito. Espero contar com a contribuição dos senhores para tentar melhorar um pouco a nossa pesquisa aqui de doutorado, né? Então, vou apresentar esse nosso projeto, que é o Towards Complete 3D Endorsing Understanding from a Single Point of View. É um trabalho que nós vamos desenvolvendo desde 2018, e a gente vai entrar em detalhes aqui. Bom, a apresentação vai ter essa sequência. A gente vai começar com a motivação, que é que nos motivou a levar esse trabalho, quais os passos que a gente seguiu, e, no final, um plano de trabalho, não é? Bom, esse problema de entendimento de cenas, de compreensão de cenas, é um problema bastante interessante, um problema desafiador, difícil, né, que envolve a gente entender a cena que a gente está inserido, como que a gente interage nela, os objetos, classificar que tipo de cena e é um problema ainda em aberto. Tem muito espaço, a gente vai ver, tem um espaço muito grande ainda de a gente evoluir nessa temática. As aplicações são as mais diversas. A gente pode ter aplicações em robótica, direção de veículos autônomos, computação assistiva, segurança, ou seja, muita aplicação. O foco do nosso trabalho é nessa tarefa de complementação semântica de cenas, né? Essa tarefa foi introduzida recente, é uma tarefa recente, introduzida em 2017 pelo grupo de Princeton, liderado pela Sharon Song. O que é que essa tarefa visa? Ela, dada uma visão, do ponto de vista coletado por um sensor de profundidade, que é o Kinect, onde você tem a imagem RGB da cena, e o mapa de profundidade. No caso, essa cena é uma cena sintética, reproduzindo essa situação. Mas pode ser uma cena sintética ou uma cena real. Essa é uma cena sintética. E o objetivo da tarefa é, dado o espaço de voxels, 3D de voxels, referente àquela cena que você está vendo, você estabelecer o label de cada voxel. Dizer, a que objeto corresponde, que classe de objeto corresponde cada voxel. E não apenas aos voxels visíveis na cena original, também a parte da cena que está invisível, está oclusa. Por exemplo, nos voxels de baixo aqui, você tem a lateral da cama, toda ela não é visível na cena original, mas está corretamente segmentada. O interior dos objetos também, a ideia é segmentar o interior dos objetos.
Então, por isso que é complementação, né? Além de segmentação, complementação. É uma das tarefas mais completas de compreensão de cenas que a gente tem conhecimento, e então a gente focou nela. Qual é, então, o problema que a gente tem, que a gente vai tentar atacar? Como eu falei, esse é um problema em aberto ainda, é um problema que ainda tem muito espaço para a gente avançar. Essa imagem foi tirada de um trabalho de estado da arte nessa tarefa. Esse trabalho está citado aí embaixo. Exatamente a mesma imagem que está lá, ou seja, representa o resultado qualitativo, ou seja, eles escolhem as melhores cenas, provavelmente, né, do trabalho deles, para mostrar o resultado. Uma comparação com o trabalho deles, que é o SATNet, com o SSCNet, que foi o trabalho original. É possível a gente ver falhas de complementação, como essa que está marcada aí, né? Qualquer pessoa olha para essa cena e percebe, aí tinha que ser um chão, não podia ser um buraco como está aí. Tem outras falhas de segmentação, outras falhas de complementação, como essas que estão marcadas aí, e essa agora é uma falha de segmentação. Então, deveria ser um objeto ali, e a gente vê pontinhos laranja representando mobília. Todo mundo sabe que não pode ter pontinhos de mobília dentro de um objeto, ou assim, dessa forma. Aqui você tem um pedacinho de mesa dentro de uma cadeira. Também é uma situação que não faz sentido. Qualquer pessoa perceberia que tem um erro, e as soluções de estado da arte ainda cometem esse tipo de erro. É muito comum. Então, é um dos espaços de crescimento que a gente vê, um espaço de melhoria que a gente vê. Né? Dentro ainda do problema, a gente enxerga duas deficiências principais nas soluções atuais. Primeira é que a parte da imagem, a parte da RGB, da RGBD, não é completamente explorada pelas soluções atuais. Ou ela é explorada parcialmente, ou não é explorada idealmente, né? Então, tem algumas limitações na forma como a imagem é explorada. E elas são restritas ao campo de visão dos sensores, né? Aquela visão mais ou menos de 45 graus que a gente tem a partir do sensor. A gente não tem a visão completa da cena. A gente vai tentar abordar esses dois aspectos, esses dois problemas no nosso trabalho. Então, os objetivos, nós temos, nosso objetivo geral, principal, é prover, desenvolver e testar ferramentas, avaliar ferramentas, novas ferramentas e novos modelos que possam melhorar isso, levar a tarefa de segmentação semântica de cenas a um patamar um pouco mais próximo daquilo que o homem é capaz de fazer, né? A gente consegue ver a cena como um todo, a gente consegue fazer inferências muito mais eficientes, então esse é o nosso objetivo. Então, para chegar lá, a gente tem alguns objetivos específicos, né? A gente começa trabalhando no domínio 2D, onde a gente explora algumas técnicas, a gente explora Domain Adaptation, e explora arquiteturas, e explora questões específicas de segmentação no domínio 2D. Depois a gente vai para o domínio 3D, já especificamente trabalhando com cenas, né? E tenta melhorar a questão do aproveitamento das cores, possivelmente da informação RGB, e tenta melhorar o resultado explorando mais as cores. E no último estágio, que tem até agora, a gente pega essa segmentação, esse trabalho que foi feito ainda limitado e tenta expande, na verdade, para uma visão 360 graus. Né? Esse é o passo a passo do nosso trabalho que a gente vai discutir. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar em domínio 2D, e nós escolhemos a tarefa de segmentação de pele. Mas espera aí, por que 2D? Né? Por que a gente vai trabalhar em 2D se nosso objetivo é 3D? Nosso objetivo não é chegar em 3D. Bom, primeiro, trabalhar com 3D é muito complicado. E requer muita capacidade de processamento, principalmente para fazer inferências no ambiente como um todo, num espaço de voxels. Memória é uma limitação, né? E pelo fato de ser uma tarefa mais difícil, você tem menos trabalhos prévios para comparar, né? Então, a gente optou por explorar algumas técnicas, primeiro num domínio mais simples, e depois passar para o nosso domínio 3D, um domínio mais complicado. E por que pele? Por que a gente vai trabalhar com pele? Né? Bom, a gente escolheu esse domínio porque é um domínio onde ainda persistem algumas críticas, mesmo com os avanços correntes da visão computacional, ainda persistem algumas críticas com relação ao uso de redes convolucionais em aplicações de pele. Primeiro, uma das primeiras críticas é que a rede convolucional precisa de muito dado, não tem um dado assim, classificado com pele, então seria um impedimento, né? Essa é a crítica. Uma outra crítica, as redes convolucionais não generalizam tão bem, então uma solução textura ou cor deve generalizar mais. Tá? É uma outra crítica. E a outra crítica diz respeito a
tempo de predição. Não, se eu for fazer uma predição pixel a pixel das redes, ou de uma imagem, vai demorar muito. Eu não vou poder usar uma solução baseada em rede neural em aplicações real-time, por exemplo. Né? Então, a gente escolheu esse domínio porque a gente está pensando em refutar essas críticas. Bom, historicamente, todo o processo de pele é baseado em cor ou textura, a gente tem vários trabalhos nessa linha, e os trabalhos atuais da Estado da Arte ainda são baseados em visões locais, ou seja, um pequeno patch da imagem é extraído, referente a um determinado pixel, você quer fazer a classificação, aplica uma rede neural naquele patch pequeno da imagem e classifica o pixel, e repete esse trabalho para toda a imagem. Então, esse é o que nós temos em termos de CNN hoje em dia, né? Anteriormente ao nosso trabalho. E a técnica de adaptação do domínio, a gente não achou muitas referências, muito poucas menções aplicadas ao problema de pele. Então, a gente também vai explorar um pouquinho o domain adaptation no problema de pele. Nós fizemos vários experimentos, tá? Não dá para a gente entrar em detalhes de todos aqui agora, mas a gente fez experimentos in domain, ou seja, no próprio domínio, treinando nossas redes no domínio e avaliando no próprio domínio, e fizemos experimentos cross-domain usando domain adaptation, métodos de domain adaptation, de adaptação de domínio. Testamos 3 diferentes métodos para avaliar o comportamento das redes neurais quando você usa domain adaptation. Nós testamos 2 modelos, um modelo para a solução patch-based com redes convolucionais. Como essa rede, né, processo de inferência, ela vai ter que ser executada várias vezes para poder inferir cada pixel da imagem, essa rede tem que ser muito rápida. Então, a rede tem que ser uma rede simples, não pode ser uma rede muito profunda. Então, a gente propôs uma rede simples, que, ao final, diz a probabilidade daquele pixel ser pele ou não ser pele. O patch de entrada é um 35 por 35, com 3 canais de cor, e ele foca no pixel central do patch. Né? E a outra rede que a gente avaliou é uma rede baseada no desenho da UNet, né, adaptada para o problema, adaptada à resolução, um pouco mais profunda que a UNet original, mas segue basicamente a arquitetura, né, para a gente fazer aquela previsão holística com a rede totalmente convolucional. Ou seja, dada uma imagem, passa pela rede apenas uma vez e a rede já te dá a segmentação de toda a imagem. Nas diversas experiências, tanto em domain quanto em cross-domain, a gente usou 4 datasets, bem diversos, datasets SFA, rostos, datasets de imagens da internet, genéticos, com bastante pele, Compact, que é um dataset bastante grande, diverso, e um dataset VPU, que é um dataset também pequeno, e muito difícil, porque são de câmeras de vigilância, qualidade baixa, e pouca pele, então um dataset bastante desafiador. Nós testamos in-domain e cross-domain nesses 4 datasets. Fizemos uma avaliação das técnicas convencionais de treinamento supervisionado e comparamos com as técnicas de adaptação de domínio. Por exemplo, nesse caso da primeira imagem da moça, a gente observa que já somente usando 5% dos labels disponíveis na base de dados, né? E se nós compararmos o treinamento convencional, supervisionado, com nossas técnicas propostas, nossa melhor técnica proposta de adaptação de domínio, nosso resultado é muito melhor, já com 5%. Continua melhor, mas a grande vantagem da aplicação da técnica de adaptação de domínio está ao usar poucos labels, né, de necessitar de poucos labels no domínio que você está querendo fazer inferências. As conclusões que a gente chega, basicamente, que a gente refuta todas aquelas críticas que a gente relacionou lá no início. Então, aquela crítica dizendo que não preciso de rede neural porque o problema de pele é muito simples e usar apenas cor ou textura é suficiente para fazer a separação. A gente viu que a gente pode ter um resultado muito melhor usando abordagens convolucionais, né? A gente fez testes, tem resultados quantitativos para mostrar isso, para provar isso, com resultados bastante superiores ao estado da arte color-based. Outra crítica é que as redes convolucionais são lentas. De fato, se você usar uma abordagem patch-based, vai ser lento mesmo
forma como a coisa é feita. Mas quando você usa uma abordagem holística, essa questão cai por terra. A gente provou que a UNet, uma rede baseada na UNet, pode fazer inferências rápidas em tempo suficiente para aplicações real-time. E aquela questão de que precisa de muita, a rede convolucional precisa de muita dado para generalizar, a gente prova que não. A gente consegue, tendo um bom domínio de fonte, a gente consegue com nenhum label no domínio destino ter uma melhoria de 60% em relação ao estado da arte, color-based. Então, a gente refutou todas as críticas. Todo esse trabalho foi registrado num paper que está sendo avaliado para publicação no International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence. Estamos aguardando o resultado da avaliação. Espero que seja publicado. E partimos agora para nosso domínio em 3D. Uma vez que a gente já experimentou alguns conceitos que a gente vai usar aqui, nós já experimentamos ele no domínio mais fácil, vamos agora explorar esses conceitos no domínio de 3D. A nossa abordagem é explorar a cor, e aqui a gente vai usar bordas da imagem como forma de explorar a cor. Aqui, nessa figurazinha que está balançando aí, o que a gente tem são as bordas dessa imagem da esquerda, projetadas para 3D no espaço de voxels. Muito bem. Trabalhos anteriores, tá, de Semantic Scene Completion, de segmentação semântica de cenas. A tarefa começou com a Sônia e os colegas de Princeton. Foi um paper seminal, a partir daí vários outros trabalhos surgiram. Foi a Sônia que introduziu a codificação FTSDF, e também introduziu o dataset SANCD, muito importante para treinamento das redes. É um dataset sintético que você pode usar para treinar e depois fazer transferência de domínio, fazer adaptação de domínio em cenas reais. A rede é uma rede que ela usou, uma rede simples, não é uma rede sofisticada. Algumas características especiais é o uso de convoluções dilatadas, basicamente nas camadas mais baixas, mas é uma rede que vai contraindo sempre, não é uma rede em U. Aqui a gente exemplifica o desenho da rede e exemplifica a aplicação do FTSDF. Outros trabalhos também que usam apenas profundidade, assim como o da Song, não usa o RGB. Nesse caso aqui, o mapa de profundidade é processado ainda em 2D, um processo de uma rede em 2D, e as features geradas a partir da profundidade são projetadas para 3D e concatenadas com a profundidade com a TSDF, codificada com TSDF, depois é processada numa arquitetura parecida com, também simples, parecida com a da SSCD. Essa turma teve um resultado bastante interessante, mas tanto a rede original, quanto a rede da Sony, quanto essa daí, e outras também, elas negligenciam, elas desprezam totalmente a informação RGB. Não usam a entrada RGB, a informação pode ser preciosa e é descartada. Depois vieram o primeiro trabalho, na verdade, que explorou as cores, foi um trabalho feito aqui, de um aluno do professor Tel, o André Guedes. A tentativa aqui foi explorar diretamente as cores, numa arquitetura similar, acho que idêntica à da arquitetura da Song. A ideia aqui é fazer a aplicação do FTSDF em cima do mapa de profundidade, como a Song fez, mas pegar as cores, separar em 3 canais, projetar para 3D e concatenar. Essa foi a abordagem, simples, mas foi o primeiro trabalho que explorou as cores. Agora, depois que a gente pegou esse trabalho para analisar, quando a gente começou o doutorado, a gente viu que tinha uma questão importante aqui. Ao você projetar informação RGB diretamente para 3D, você gera um volume de 3D esparso. Só tem informação na superfície da imagem, então é muito espaço. E a Song já tinha mostrado que o uso de codificação para você gerar um volume mais denso é muito benéfico para a rede. Então, o resultado é que o André não conseguiu o Guedes não conseguiu grandes avanços em relação ao trabalho original.
Depois veio uma nova estratégia, surgiram as primeiras estratégias de tentativa de usar as cores para melhorar o resultado de segmentação semântica. O primeiro trabalho foi o do Garbadi, né? Foi o que ele fez. Ele aplicou uma rede 2D e pegou os labels do resultado dessa rede 2D, projetou para 3D e somou com a informação codificada da profundidade e submeteu uma rede, parecida também com a rede da SSCNet. O resultado foi um pouco melhor. Depois nós tivemos um outro trabalho melhor ainda. E a diferença em relação ao anterior é que, em vez de ele projetar os labels, esse trabalho aqui projetou as features. As features das últimas camadas da rede 2D foram projetadas para 3D, somadas, concatenadas com a informação vinda da profundidade para se fazer o resultado. Esse trabalho foi aquele trabalho que eu mostrei lá, que é um dos trabalhos de estado da arte hoje em dia. Mostrei esses resultados no início da apresentação. O problema dessas abordagens, tanto essa como a anterior, é que é necessário um processo complexo de treinamento. A rede não é fim a fim. Eu tenho que primeiro treinar a rede 2D, depois treinar a rede 3D. Isso traz uma complexidade adicional. Antes de entrar propriamente na nossa proposta, eu vou explorar um pouquinho a questão do TSDF e o FTSDF, porque é o ponto nevrálgico aqui da nossa solução. Então, só recapitulando, o que é o TSDF? Né? O TSDF é uma forma de codificação. Esse exemplo aqui da esquerda é um corte de uma imagem em 2D, só para ficar mais fácil de perceber. Então, no TSDF tradicional, a superfície da imagem, como está próxima, você vai atribuir para aquele voxel um valor 0, né? À medida que você vai se afastando na área visível da imagem da superfície, você vai aumentando esse valor até ele chegar em 1. Né? A distância que você atinge o 1 é uma definição que você pode dar, é por isso que ela é truncada, né? Ela trunca, a partir daí de 1 ela não avança mais, e por lado contrário, a parte não visível da imagem, ela parte de 0 e vai para a área negativa. Então, 0, muito pequenininho, 0 menos 1, menos 0,1, e aí vai até chegar em menos 1, da mesma forma é truncado. Então, essa é a codificação. Qual é o problema dessa codificação? É que na superfície, tá? Que é o ponto mais importante do volume, tá? A diferença entre o visível e não visível, o voxel visível e do voxel não é muito pequena, né? Então, é um valor muito próximo de 0 no lado positivo, um valor muito próximo de 0 no lado negativo, ou seja, eles são muito próximos entre si, não tem uma diferença, não tem um gradiente muito grande naquela região. Então, qual foi a sacada da SONG? Esses gráficos aqui da direita, esses volumes da direita, mostram um pedaço da cena em 3D, só para a gente ver como é que fica, né? Na região ali, a fronteira entre o visível e o não visível é uma transição muito suave, aquele azulzinho claro para o amarelinho claro ali. Não é? Então, é muito pequena a diferença. Então, a proposta da SONG para atacar esse problema foi inverter os dois lados, positivo e negativo, levar o 0 onde é o 1 e o 1 onde é o 0. Então, você fica na fronteira ali da superfície, do lado visível você vai ter 1, do lado invisível você vai ter menos 1. Você tem um grande gradiente ali naquela região, e isso ajuda a concentrar o foco da rede nesse ponto, e o resultado é que a previsão, a predição que é feita depois é melhor. Tá? Então, essa figura que eu estou mostrando aí é como se fosse um tubo ou bordas de uma imagem, você pode imaginar, aplicado o FTSDF, você vê na posição da borda, onde a superfície da borda ali, onde tem a borda acontece, você tem o vermelho mais forte e o azul mais forte, lado a lado, né? O vermelho é a parte não visível, o azul é a parte visível. Vai haver um foco de concentração da rede nesse ponto. E a questão é o seguinte, você consegue, por exemplo, numa superfície como essa, projetada em 3D, aplicar o FTSDF, porque a superfície é binária, né? Então, você tem superfície, não superfície, é 0 ou 1, binário, você pode perfeitamente aplicar o FTSDF. Já para RGB não tem como. Né? Naquele trabalho lá do André Guedes, ele projetou 3D, o RGB para 3D, e não tem como aplicar FTSDF, porque não é binário. Nossa abordagem, ela explora isso, né? Essa questão de não poder aplicar FTSDF ao RGB. Qual foi a solução que a gente teve? Foi justamente que a gente já começou a conversar. A gente pega a imagem original, RGB, no caso aqui é sintético, perfeitamente poderia ser uma imagem real.
extrai as bordas e projeta essas bordas usando a profundidade, o mapa de profundidade, projeta isso para 3D. A gente tem uma figurinha parecida com aquela ali, verdinha na direita, né? E a figura de baixo, de voxel de baixo, é justamente as bordas da segunda imagem projetadas e aplicadas o FTSDF. Na posição exata da borda existe a transição entre o vermelho forte e o azul forte, com o foco da rede naquele ponto. Então a gente usa essa projeção, né, e soma a informação de profundidade também codificada e obtém um resultado interessante. Como é que é a nossa implementação? Para acelerar os tempos de processamento, nós desenvolvemos rotinas portáveis em C++ e CUDA para fazer o cálculo do FTSDF e providenciamos uma interface entre Python e CUDA, porque a maioria dos frameworks de Deep Learning hoje em dia são em Python. A gente provê uma interface para chamada, então é possível fazer chamadas no nosso código a partir do framework de Deep Learning. E de forma também que o pré-processamento da imagem fica independente do framework. Eu posso rodar isso em uma GPU, posso rodar o Deep Learning em outra GPU, posso acelerar o processamento, posso rodar isso offline, então posso fazer de qualquer forma. Eu tenho ganhos de fazer dessa forma. Essa é a nossa arquitetura, né, a arquitetura básica, vamos dizer assim. Ela segue é inspirada no modelo UNet, ela não é exatamente igual ao modelo UNet, porque ela é bastante assimétrica. Nosso ramo de entrada é maior que o ramo de saída, porque nossa imagem de saída tem a resolução menor. Então a gente faz mais convoluções e aplica mais max pooling na entrada para atingir o tamanho da saída que a gente quer. Mas a partir do momento que a gente tem a correspondência de tamanho, de resolução, a gente faz aquelas skip connections da UNet, essas concatenações que aparecem aí, e vai seguindo na arquitetura. É bastante profunda essa rede. Além de ter uma rede bastante profunda em U, a gente adiciona um módulo ResNet, né, para justamente permitir essa profundidade maior, né? A gente aproveita as características do módulo residual, que permite a gente fazer uma rede mais profunda e não ter problemas no treinamento. Nós também usamos as convoluções dilatadas, né, dentro do módulo ResNet, né, nas resoluções mais baixas, assim como a SONG também. E nas resoluções mais altas, a gente apenas usa o módulo residual sem dilatação, né? A dilatação nos ajuda a aumentar o campo de recepção do filtro, né? Quando você usa uma convolução dilatada, você pega um filtro que tem uma quantidade de pesos, você aumenta ele, mas não mantém a quantidade de pesos, mas você aumenta a cobertura do filtro, mas você não aumenta a quantidade de pesos, não aumenta o tamanho da rede. Então, as convoluções dilatadas são interessantes para isso. A gente testa 3 esquemas de fusão, né? Então, essa primeira linha aí seria o Early Fusion, que é aquela mesma figura, só que ela é aplanada, é exatamente a mesma rede. Então, a concatenação, a fusão do volume de edges com o volume de profundidade é feita logo no início, né? Dessa forma aí. E aí eu entro na minha rede com todos os canais dedicados à imagem já fundida. Depois eu testo um esquema Mid-Fusion, um esquema de intermediário, de fusão intermediária, onde eu faço algumas convoluções antes de fazer a fusão. O importante é que, como eu divido em 2 branches, eu tenho que dividir também os canais, lembrando que eu estou usando memória no limite, né? Então eu fico restrito. Se eu usasse a rede anterior, nos canais de entrada eu tinha 8 e 16, né, canais nessas etapas aí. Aqui eu tenho 4 e 8, porque no somatório eu vou ter a mesma quantidade de canais, eu não vou ter problemas de memória, né? Então tem uma solução de compromisso aí. Quanto eu posso avançar, adiar a fusão, sem comprometer o desempenho da rede por causa da redução do número de canais, por exemplo, no ramo de profundidade, que é muito importante, né? Então, se eu reduzo lá, eu reduzo a contribuição do ramo, isso pode gerar um problema na nossa rede. Então, a gente vai avaliar até quando eu posso ir. Eu testo ainda um Late Fusion, onde eu vou mais, avanço mais com os canais separados, mas em compensação eu tenho mais canais, eu tenho mais convoluções com menos canais, né? Isso poderia ir bastante, mas chega num limite que a gente já percebe que a rede já não começa a performar.
Datasets, como a gente falou, a gente vai usar o dataset da SunCD, que é um dataset sintético com muitas imagens. O fato de ser sintético é bom por isso, eu posso gerar os labels à vontade, né? Dá para gerar mais imagens, inclusive, do que a gente tem 140 mil imagens, poder gerar mais imagens. Então ele é muito bom para fazer o treinamento inicial da rede, né? E usamos também um dataset real, que é o NYU-DV2, que tem imagens reais captadas com Kinect, e RGB e mapas de profundidade, né? O nosso pipeline de treinamento eficiente representou um ganho de performance muito interessante. O nosso treinamento na SunCD demora 4 dias, quando a SSCNet demorava 7 dias. E na NYU, que a gente faz mais épocas, o resultado foi ainda melhor, né? A gente saiu de 30 horas para 6 horas apenas no nosso framework. E além dele ser rápido, ele facilita o treinamento, ajuda a treinar melhor, você pode fazer mais testes e tudo mais, ele não afeta o resultado. Qual que a gente atingiu de resultados quantitativos, né? A gente atingiu um novo estado da arte na SunCD e fizemos um estudo da influência de cada aspecto na solução, como que ele contribui para o total do desempenho no final. A gente viu cada aspecto que a gente propôs, o framework que ajuda de treinamento, o uso da profundidade, o uso da arquitetura, a arquitetura mais profunda, todos esses aspectos contribuíram. A gente teve a estratégia de Late Fusion e Middle Fusion com resultados similares na SunCD, mas a fusão intermediária se mostrou com mais poder de generalização, e na NYU ela performou melhor. Então a gente passou a adotar como referência sempre o Mid Fusion. Temos alguns resultados qualitativos para mostrar aqui, chamar a atenção a algumas questões. Primeira questão da nossa performance geral, né, de acurácia geral. Comparo aqui a acurácia da SSNet com a nossa. A gente vê que a SSNet erra mais do que a gente nessa mobília aí, né? Perdão, nesse objeto, deveria ser um rosinha. Ela erra bastante, a gente erra menos, não é? Outra coisa importante, a nossa estratégia de edges consegue pegar os objetos que são muito difíceis de detectar. Para a SSCNet, que não usa o RGB, esses quadros na parede são invisíveis. Eles não existem. Eles são planos, não existem para a SSCNet, porque ela não consegue enxergar. A gente consegue enxergar, a gente faz a classificação corretamente, quase corretamente, desses objetos. E tem uma questão que nos prejudica na avaliação, inclusive, que são os erros do ground truth, né, da NYU. Essa parte da imagem que está marcada em vermelho ali na foto está presente na imagem, a gente não está no ground truth, a SSNet não enxerga, então ele não faz a classificação, não marca esses objetos, mas a nossa EdNet percebe a existência desse objeto e faz a classificação, faz a segmentação. Ou seja, a EdNet acertou e assim, mesmo assim foi prejudicado na avaliação porque tem um erro no ground truth. Isso é um fator também que a gente leva em consideração quando faz a avaliação quantitativa, quando bate no qualitativo. As conclusões dessa etapa do nosso processo: a gente desenvolveu uma nova rede fim a fim, a gente desenvolveu um novo modelo, uma nova forma de codificar RGB, uma nova estratégia de codificar RGB, a gente obteve resultados visualmente perceptivos, ganhos em relação ao estado da arte na SunCD, nós superamos outras abordagens fim a fim existentes e empatamos ou perdemos por muito pouco das abordagens que usam 2 espaços na NYU, não é? Mas, lembrando que as abordagens de 2 passos têm um treinamento muito mais complexo que o nosso treinamento. E a gente está provendo esse código de um framework de treinamento rápido, que consome menos em memória do que outros frameworks por aí. Esse código está disponível, né, para quem quiser usar, inclusive já está sendo usado em alguns trabalhos aí de algumas outras universidades. Esse trabalho também foi publicado, a gente publicou, não foi publicado ainda, na verdade ele foi aceito para publicação e vai ser publicado em janeiro, quando a conferência ocorrer, vai ser publicado na ICPR
2020. A última parte do trabalho a gente passa então para 360, onde a gente busca cobrir toda a cena. Não é? Essa aqui é só uma demonstração, uma apresentação da diferença de visão que você tem num sensor convencional e num sensor tipo Matterport, onde você tem a visão completa panorâmica da cena. Não é? A nossa abordagem aqui é você, dado uma imagem 360, extrai a superfície dessa imagem, projeta para 3D, voxeliza, extrai partições de mesmo ângulo, rotacionando a posição da câmera e extraindo visões sobrepostas, né, com sobreposição. A ideia de ter sobreposição nas diversas partes da imagem é para você melhorar, por meio de ensemble, melhorar a parte que existe sobreposição, que é a pior parte de um processo convencional. As bordas, as fronteiras da imagem, tem os objetos cortados, onde a gente tem as piores previsões. Dessa forma, a gente tenta melhorar um pouco essas previsões usando o ensemble. Então, a gente submete cada uma dessas partições para uma rede, as previsões são concatenadas, são ensembladas, é feito um ensemble disso aí, e a gente tem a saída final. Então, esse aqui é um resultado qualitativo. A gente tem uma imagem, extrai o volume, tem o volume predito e o ground truth. Eu vou mostrar aqui uma imagem mais interessante. Esse aqui é o ground truth de uma cena da Matterport, né? Queria chamar a atenção aqui para esse é o ground truth. O ground truth, ele é falho, ele não é completo, ele pega a superfície, pequena parte do interior dos objetos, não é completo. Aquilo que eu falei da falta de datasets completos para você fazer treinamento, né? Então, esse dataset aqui, para você fazer um treinamento do Semantic Scaling Completion, é complicado, porque ele não é completo. Vou mostrar mais uma coisa. E esse aqui é a nossa predição dessa mesma imagem. Você observa que é muito melhor completo, né? A segmentação está bastante razoável, né? Os objetos estruturais estão bem segmentados, mobília está bem segmentada, os objetos em cima das mesas, cadeiras, alguns errinhos, mas bastante interessante. E nós fizemos também, além de fazer testes com essas imagens de alta qualidade extraídas via Matterport, a gente fez testes com câmeras de baixo custo, né? Em montagens estéreo, né? Bom, as vantagens são óbvias, mais baixo custo, mais fácil de achar, a captura da imagem é mais rápida, clique, capturou a imagem, então é melhor para cenas dinâmicas do que para cenas uma Matterport, que demora para fazer a captura, ela gira, né? Então demora. Agora, tem a desvantagem de que, como a estimação da profundidade é feita por matching, é sujeita a erros, né? Por oclusão, erro por falha de matching, você não ter como fazer matching de pontos, então você tem muitos erros, muito ruído na profundidade gerada. Então, qual é a nossa abordagem para essas imagens? A gente fez capturas. Nós mesmos fizemos, né? Essas capturas. Com um setup como esse aí, de duas câmeras 360 colocadas verticalmente. Usamos esse método desenvolvido pelos nossos colegas de Surrey, de stereo matching, em 360 graus. E geramos aqueles mapas ruidosos que esse tipo de captura oferece. Mas aí, para fazer a melhoria da imagem e submeter para a nossa rede, a gente aplicou o conceito de Manhattan, o princípio de Manhattan, a cena, e aplicando Kenny Eddy Detector na cena, na imagem RGB, a gente extraiu as bordas da cena. As bordas de uma imagem, quando você faz o stereo match, são os melhores lugares ali, onde você vai obter estimativas de profundidade melhores, porque você tem pontos de destaque muito fácil de fazer match. Diferente de um tampo de mesa plano, que você tem muita dificuldade para fazer matching, né? Então, a gente pega essas bordas, coleta essas estimativas de profundidade das bordas, e, usando as bordas, a gente tenta estimar um plano usando Randstad. E assenta um plano na borda ali. Por exemplo, um tampo de mesa, tem uma borda da mesa, eu assento um plano, tem uma estimativa
de profundidade muito boa naquela mesa. Isso vale para parede, vale para chão, vale para armários. Então, a gente dá uma melhorada boa na nossa estimativa inicial. Aqui temos exemplos. Então, eu tenho essa imagem original, esse mapa ruidoso e a nossa imagem de nossa mapa de profundidade após o processo de enhancement que a gente propôs. Bastante interessante, melhor do que antes. A gente fez o teste usando a rede neural aplicada ao mapa com ruído e ao mapa com enhancement. O resultado é muito superior após o enhancement. Então, aqui eu tenho os exemplos de saída, o volume de entrada, depois de projetar para 3D, a predição da rede, resultados interessantes também com imagens ruidosas. Então, as conclusões que a gente chega aqui. A gente introduziu, então, essa nova tarefa, 360, complementação semântica de cena. Né? A gente consegue trabalhar tanto com imagens capturadas com sensores de alta qualidade, como Matterport, com imagens capturadas por câmeras mais simples. A gente tem um bom nível, uma boa acurácia de segmentação, né? E é equivalente a outras soluções limitadas, né? E também a gente obtém vários alto nível de complementação da cena, né? Das regiões oclusas. Esse trabalho também foi publicado, tá? Foi publicado já está disponível, foi publicado na Visap 2020, que já aconteceu, né? Também a gente fez em parceria com a turma de Surrey. Esse trabalho eu fiz inteiramente lá, quando eu estava na Inglaterra. E também tem já uma aplicação desse trabalho, 360, que a gente está com um paper aí para escolhendo que jornal de aplicação a gente vai fazer. Então, nosso algoritmo está sendo aplicado, no caso aqui, para reprodução de áudio imersivo, audiovisual imersivo, a partir da nossa captura da cena. Então, a gente aplica a reprodução de áudio em cima da cena projetada, né, aplica materiais aos elementos da cena pela segmentação e obtém um resultado bastante interessante de áudio, que valeu a pena uma publicação. Nosso plano de trabalho. A gente já fez bastante coisa, né, até aqui, mas ainda tem algumas coisas para fazer. A gente gostaria de dar uma revisada boa na literatura, porque esse é um ramo difícil, mas ele tem muitas evoluções em pouco espaço de tempo, né? Então, dá uma olhada nas últimas conferências da área, ver o que a gente tem de interessante, alguma coisa, ver se a gente consegue extrair alguma ideia para melhorar um pouco a nossa EdNet. A gente tem algumas ideias aqui que eu gostaria de trabalhar. Explorar um pouco mais a questão da fusão tardia. A gente fez até uma fusão não tão tardia, assim, a gente quer fazer uma muito tardia, uma fusão tardia, bastante tardia, mas para isso talvez tem que fazer offline, por causa da questão de memória. Treinar a solução. A gente não fez fine-tuning na solução para Stanford. A gente tentar aplicar Domain Adaptation na solução 360, que a gente não aplicou, e ver como que isso reflete nos resultados, né? Explorar. E consolidar esses dois capítulos, digamos assim, melhorados e avançados, né? Numa submissão para um jornal interessante de visão computacional. O nosso planejamento de conclusão, considerando essas coisas, considerando ir aí para o ICPR em janeiro, revisar todo o material e tudo mais, é concluir, gerar uma produção, né, gerar um jornal, gerar uma publicação em journal, é concluir o nosso trabalho em fevereiro de 2021, né, com 3 anos e alguns meses de doutorado. Esse é o nosso planejamento. Isso pode variar um pouquinho, depende aí do tempo de aceitação do journal. A gente precisa ter um paper aceito no journal relevante para ir para essa fase do trabalho, para finalizar. Depende um pouquinho do período de aceitação. Hoje em dia está muito difícil publicar, mas é isso que a gente tem para mostrar, tá? Agradeço. Muito obrigado.